Hello, guys! Esse vídeo é o vídeo 1, que trata sobre quantifiers, que fala sobre aquelas palavrinhas que a gente utiliza para quantificar, falar a quantidade das coisas. E nesse vídeo a gente vai abordar 4 palavrinhas: much, many, no e any, ok? E antes da gente começar a conversar sobre os quantifiers em si, a gente precisa conversar sobre o que são uncountable e countable nouns, substantivos contáveis e não contáveis, nomes contáveis e não contáveis, tá? Na língua inglesa, a gente classifica os substantivos nesses dois quesitos, dessas duas formas. Aqueles que a gente pode contar, que são os countable nouns. Que é isso, teacher? Primeiro, aqueles itens que a gente consegue contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqueles itens que possuem uma palavra que os designa no plural, mesmo que esse plural seja irregular, tá? E aqueles itens que a gente também pode utilizar os pronomes indefinidos I e am antes deles, que significa um ou uma. Por quê? Eles são possíveis de serem contados. Olha os exemplos que a gente tem. Apple, por exemplo, você consegue contar. One apple, two apples, three apples. É possível utilizar o an antes da palavrinha apple. E ela tem uma forma no plural. Apple e apples. É um substantivo contável. Animal. An animal, um animal. Animals é o plural. A gente consegue contar. É uma coisa que você consegue individualizar. Toys, brinquedos. A toy, um brinquedo, e toys, no plural. A gente consegue contabilizar. A cookie, um biscoitinho, né? Ou então cookies. No plural, a gente também consegue contar. A cookie, two cookies, three cookies, some cookies, many cookies e por aí vai. E a melhor pessoa do mundo, o Julius. A person, uma pessoa, e people. Às vezes vocês vão ouvir persons, ok? Mas isso só acontece em um contexto muito específico e não é uma expressão comum de se utilizar como plural de pessoas. De pessoa, me desculpem. O plural de pessoa é people, ok? E a gente consegue contar, né? A person, people. Uma pessoa, duas pessoas, por aí vai. Então, vamos lá. Os substantivos que não são contáveis são os uncountable nouns. A gente primeiro não consegue contar por uma incapacidade mesmo quantitativa. Eles não possuem uma forma no plural, a gente tem só uma palavra que é utilizada para designar muitos deles, porque não tem como a gente contar. E a gente não utiliza nem o I nem o an antes dessas palavras, porque elas não têm como ser individualizadas. Então, não há necessidade de você utilizar as palavras um ou uma antes delas, ok? Exemplos. Money, dinheiro. Teacher, a gente conta dinheiro. Não, a gente não conta dinheiro. A gente conta cédulas, a gente conta moedas. Agora, dinheiro não é uma coisa contável. Você não conta um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Não é assim, tá? Sugar, açúcar. Você joga o açúcar no chão e começa a contar os grãozinhos. É impossível fazer isso. A gente não consegue quantificar. Juice, que é um exemplo para líquidos, assim como coffee. Olha só, a gente não consegue pegar esses líquidos e distribuí-los, separá-los individualmente. Ah, teacher, mas a gente fala um café. Em inglês, não. Em inglês, se você quiser quantificar, individualizar esses itens, você pode utilizar a expressão se referindo ao copo de suco, à xícara de açúcar, a xícara de café, a colher de açúcar, utilizando certas unidades para medidas.
Porém, esses nomes, esses itens não são contáveis, a gente não consegue individualizá-los, ok? E essa diferença é muito importante para a gente quando a gente vai estudar o que são os quantifiers. Por que, teacher, afinal de contas? Porque quando a gente vai construir frases com os substantivos que são incontáveis, essas frases sempre são feitas no singular. Olhem os exemplos que eu separei. A gente tem aqui a maçã, que, como vocês já sabem, é um substantivo contável. One apple, two apples e por aí vai, né? A gente consegue quantificar. E eu posso falar também algumas maçãs, poucas maçãs, que é quando a gente utiliza, no caso do algumas, o some. Então, eu fiz um exemplo para vocês. Olha, there is one apple on the table. Existe ou há uma maçã na mesa. Essa frase está no singular, correto? Agora, eu fiz abaixo uma frase totalmente no plural. Olha que legal. There are some apples on the tree. Existem algumas maçãs na árvore. Observem como a nossa frase modificou totalmente a estrutura. Ao invés de utilizar o there is na segunda frase, eu utilizei o there are. Por quê? Concordou com a palavrinha apples, que foi para o plural, que é contável e por isso a gente tem como concordar, ok? Agora, olhem o último exemplo desse slide. Eu utilizei a palavra sugar. Olha o sugar todo espalhado no chão. There is some sugar on the floor. Existe um pouco, algum açúcar no chão. Vocês viram que eu utilizei nas duas últimas frases a palavrinha, o quantifier some, que significa algum, alguma, pouco, dependendo do contexto. Mas as duas frases foram construídas de formas diferentes. A frase do meio, que é a da maçã, está no plural, e a última frase, que é a do açúcar, está no singular. Por quê? Açúcar não é contável, portanto, não tem como a gente construir uma frase no plural concordando com algo que não vai ser colocado no plural. É uma frase que vai ser totalmente construída no singular, embora a gente saiba que nós estamos falando de algo que é mais do que apenas um, né? Que é uma quantidade maior. Olha ali, você não tem um grãozinho de açúcar. Tem alguns, tem um pouco, ok? Sabendo disso, a gente chega no nosso ponto principal desse vídeo, que é a diferença entre o much e o many. O much e o many são duas palavrinhas, são dois quantifiers que a gente utiliza para falar sobre grandes quantidades de alguma coisa, tá? Geralmente a gente traduz o much e o many como muitos ou muitas, muito, muita. E a principal diferença entre eles é que o much nós só podemos utilizar com os uncountable nouns, aqueles nomes que são incontáveis. E o many a gente utiliza com substantivos que são contáveis, embora o significado dos dois seja a mesma coisa. Exemplos: I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro, olha aí que pobreza. Poucas moedinhas. Laura is drinking much water. A Laura está bebendo muita água e bota água nisso. Olha quantos copos. There isn't much sugar in this coffee. Não há muito açúcar nesse café, então vamos entornar açúcar. Olha aí que desespero que me deu. No primeiro exemplo, a gente utilizou a palavrinha money. A gente não conta dinheiro. No segundo, water, não é possível contar água, uma água, duas águas, você conta o copo. A água não. E no terceiro exemplo, novamente, a gente utilizou sugar. Com atenção que esse exemplo está todo no singular, olha só. There isn't much sugar, do jeito que a gente conversou no slide anterior, ok? Então, no terceiro exemplo, a gente usou o sugar, que é uma palavra que não vai para o plural, porque você não consegue quantificar açúcar. O many, como já conversamos, já é utilizado quando a gente consegue contar, quantificar aquele substantivo.
Exemplos. Olha o estado desse shopping na primeira imagem. Que desespero. There were many people in the shopping mall yesterday. Havia muitas pessoas no shopping ontem. Vamos ficar a vida toda aqui contando, mas dá para contar quantas pessoas tem ali. A gente consegue quantificar, né? Observem que o many antecedeu exatamente o people, ok? Quantificável. People é pessoas, identifica um substantivo, uma coisa que é quantificável. Outro exemplo, I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Também é quantificável, né, gente? Você tem one, two, three, none, nenhum amigo. Mas nesse caso aqui, I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Friends também é algo que você consegue quantificar. One, two, three. E o último exemplo, eu utilizei uma frase interrogativa, para que vocês vejam que o many e o much também podem ser utilizados para fazer perguntas. E nesses casos, eles vêm acompanhados do how, que é essa primeira palavrinha que está na frase. Aí a gente forma o how many ou how much, que significa quanto, ok? Olha a pergunta. How many photos did you take? Quantas fotos você tirou? Eu poderia ter respondido aqui, many photos, muitas fotos, que o significado sairia da mesma forma, o many sendo utilizado antes da palavra foto, que é uma palavra quantificável, ok? Por último, nós vamos visualizar a diferença entre o any e o no. Observe que o any e o no são duas palavras que significam a mesma coisa, nenhum e nenhuma, tá? A diferença entre o any e o no é o uso nas frases. O any a gente utiliza em frases que são negativas. E o no a gente utiliza nas frases em que a estrutura é afirmativa, mas quando a gente coloca o no dentro dessa frase, a gente percebe que o sentido dela é um sentido negativo. Então, nós vamos ter duas frases com o mesmo significado, tá bom? Observem a garrafinha da Coca-Cola. Eu fiz duas frases com estruturas diferentes, porém o mesmo significado. There isn't any soda in this bottle. Não há nenhum refrigerante nessa garrafa. A frase que a gente utilizou, any, é uma frase que está negativa. There isn't. Agora, olhem a segunda frase. There is no soda in this bottle. Não há nenhum refrigerante nessa garrafa. Traduzida da mesma forma, entretanto, a estrutura é diferente. Ao invés de utilizar o there isn't na segunda frase, a gente utilizou o there is. O significado foi o mesmo, viram? Porém, a frase de cima, a estrutura completamente negativa, e a frase de baixo, a estrutura completamente afirmativa. Isso pode também acontecer quando a frase está no plural. Olha só, a nossa árvore, a nossa macieira, a nossa apple tree, dessa vez está vazia. There aren't any apples on the tree. Não há nenhuma maçã na árvore. E there are no apples on the tree. Não há nenhuma maçã na árvore. Mesmo significado. Qual é a diferença? Eu utilizei o there aren't na frase com any e o there are na frase com o no. Por que, teacher? Porque a gramática é essa. Ok, meus amores? Essa é a diferença do any para o no. No próximo vídeo, a gente explora outros tipos de quantifiers. Kisses!